E nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto impedindo a extinção da empresa estatal criada para produzir semicondutores no Brasil. Estamos falando do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, o CEITEC. Na avaliação do governo federal, a retomada do CEITEC é uma oportunidade para impulsionar o setor de chips, aumenta a competitividade do Brasil no mercado global. E para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo Fabrício Polido, que é advogado, professor e especialista em tecnologia. Vamos lá conversar um pouco com o Fabrício. Olá, Fabrício Polido, mais uma vez bem-vindo ao Olhar Digital News. Olá, Marisa, boa noite a todas e todos. Muito bom falar novamente contigo. Muito bom, Fabrício. Antes da gente falar sobre essa resolução, vamos falar um pouquinho para o pessoal sobre o trabalho do CEITEC e também sobre como essa estatal, qual é a importância dessa estatal para a tecnologia brasileira. Perfeito, Marisa. Bom, acho que é importante olhar para os anos 2000, quando o governo federal havia iniciado um trabalho para apoiar o setor de chips semicondutores aqui no Brasil. E esse é um setor estratégico porque são os chips condutores, né, que miniaturizaram as tecnologias. É pelos chips condutores que os nossos aparelhos, dispositivos eletrônicos, celulares, computadores, carros, todos funcionam. Então, esse setor é um setor estratégico e, tecnicamente, o Brasil, ali num processo de política de inovação industrial e tecnológica, iniciou esse trabalho quando cria também a estatal CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E originalmente criada para funcionar ou operar lá no estado do Rio Grande do Sul. E isso fez com que muita atenção fosse traída para essa empresa pelos investimentos possíveis e pela possibilidade de expandir ou não esse segmento no Brasil. Dados vão mostrar, por exemplo, em 2021, que a empresa já tinha fabricado mais de 162 milhões de chips semicondutores vendidos para o setor privado, e esses eram dados que a própria empresa, então, divulgava em seu site. Na América Latina, apenas essa empresa opera na região, tornando o Brasil aí uma das únicas referências. Mas, em 2019, o governo Bolsonaro, então, incluiu a CEITIC na lista das empresas que passariam por processo de privatização, e incluindo justamente a CEITIC, até que, posteriormente, o Ministério da Economia, na gestão, então, do ex-ministro Paulo Guedes, havia decidido pela venda dos ativos e a liquidação da empresa. Isso fez com que nós tivéssemos aí mais um processo turbulento, quando o próprio Tribunal de Contas da União, ao verificar os processos relacionados à autorização para privatizar empresas estatais, entendeu que não seria possível prosseguir com o processo de privatização da CEITIC, em virtude do pioneirismo da empresa na área, falta de justificativa técnica robusta por parte do governo federal para privatizar uma empresa que, tecnicamente, fabricava e abastecia o segmento de chips semicondutores no Brasil e representava aí uma das mais importantes empresas nas Américas, na região. E somente agora, recentemente, com o novo governo, é que o próprio presidente Lula estabelece um grupo interministerial para estudar a reversão desse processo de privatização e a partir aí da edição do decreto 11.478, excluiu definitivamente a CEITIC do Programa Nacional de Desestatização e revoga sua qualificação como uma empresa incluída no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos, que havia sido criado pela presidência do ex-presidente Jair Bolsonaro, e, portanto, submetendo a CEITIC no estágio anterior, que seria a seu pleno funcionamento como uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu espero ter
podido falar um pouco dessa evolução, porque ela é importante para entender a posição do Brasil e como o Brasil vai se destacar também no cenário internacional. Sim, claro, importante até para todos entenderem esse posicionamento. Agora, essa competitividade do Brasil, Fabrício, você mencionou o Brasil, que é mercado interno, e a América Latina. Essa competitividade da CEITEC, ou CEITIC, que se pronuncia isso, ela também pode se expandir para o mundo ou basicamente para a América Latina? Ou seja, os trabalhos da CEITIC hoje, quando pararam, era Brasil e América Latina. Essa competitividade pode alçar mais voos para o mundo, por exemplo? Esse debate é bastante antigo, Marisa, e uma primeira solução, sem dúvida, continua apostar na produção regional e no fortalecimento de áreas da indústria de tecnologia, como é a área de semicondutores, para poder abastecer e fornecer esses insumos para o mercado interno e também, eventualmente, exportar para outros países que dependem da compra, da aquisição de chips semicondutores, né? Pensando justamente que eles formam o quarto maior número de produtos comercializados no campo da indústria de tecnologias, e isso nos leva a uma necessidade de que não seria possível deixar o Brasil sem uma resposta ao abastecimento de componentes eletrônicos que praticamente são presentes em todas as atividades da sociedade, como nós conhecemos. Sem eles, nós não conseguiríamos utilizar os nossos aparelhos celulares, os nossos computadores, os nossos equipamentos inteligentes, e tudo isso que vai mostrando o quanto esse tema é tão importante, estratégico, e que levou aí a essa discussão de retomada da atuação da CEITIC como uma empresa estatal, ou pelo menos reconhecer que o setor de chips semicondutores é um setor estratégico para a economia brasileira e para o processo de industrialização profunda na área de tecnologia. E nós vimos que 2 anos de desmonte da estatal naquele período deixou marcas muito difíceis de serem recuperadas no curto período de tempo, chamando, por exemplo, uma perda de pessoal que estava, então, dedicado a trabalhar nas atividades da CEITIC em torno dela, e, a partir de agora, uma necessidade de restabelecer esse processo com tecnologias em microeletrônica, nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, mas é claro que isso não depende apenas da existência e atuação da CEITIC. É muito importante que o Estado brasileiro, com uma política de Estado, invista e aplique recursos no campo do investimento em ciência e tecnologia aplicada aí no campo dos semicondutores, para que essa área possa fazer frente também a outra corrida que acontece internacionalmente. E há setores da economia que demandam os chips semicondutores. Então não é algo assim tão trivial, é simplesmente de achar que basta um único fornecedor internacional, o estrangeiro, desculpe, para que o mercado brasileiro esteja abastecido, porque hoje nós encontramos em várias frentes, e basta ver produção local de automóveis brasileiros inteligentes e veículos híbridos elétricos, que nós observaremos essa demanda que faz parte da estrutura do ciclo produtivo na cadeia, por exemplo, da indústria automobilística. E o governo brasileiro tem feito parcerias também, como Brasil, Coreia do Sul, com memorandos de entendimentos para poder trocar esse conhecimento sobre o desenvolvimento e fabricação de chips semicondutores de várias gerações, né? Porque esses chips semicondutores, desde a década de 1970, foram sendo alterados, transformados e sendo substituídos, evidentemente. Então, esse é um ponto importante que a gente vai ver no caso brasileiro, né? E olhar para o mundo também, que é o que nos importa. Com certeza, é uma independência, né, até de uma atividade principal, né, que são os semicondutores, e entrar, quem sabe, nessa guerra aí dos chips, né, onde tem os países que estão mais à frente, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, enfim, o Brasil trocando tecnologia também pode criar essa independência. Esse que é o interesse de se fazer investimento na CEITIC, e esperamos que isso dê certo, não é, Fabrício? Exato, e lembrar que nós estamos falando justamente de uma corrida.
que não é uma mera corrida tecnológica, mas é uma corrida que está num campo mais amplo, que é da geopolítica dos semicondutores, né? Países que tradicionalmente, historicamente, desempenharam esse papel de fornecedores globais de semicondutores, e foi pela pandemia da Covid-19 e o desabastecimento da cadeia de suprimentos que nos mostraram como não é possível, em pleno século XXI, um país depender exclusivamente de insumos importados para qualquer atividade dentro da cadeia ou dos setores da indústria, como aconteceu com o Brasil e outras partes do mundo. Então, isso foi muito, muito visível no caso da pandemia da Covid-19, gerando um processo do que é um processo característico, né, de perceber de como a globalização da produção industrial, e pensando essa produção que fica deslocada para algumas partes do globo, como a Coreia do Sul, China, Estados Unidos, Taiwan, não mais se justificar, porque esse processo hoje reverso, né, de desglobalização faz com que muitas das regiões acabem assumindo também políticas para incentivos em determinadas áreas de produtos e serviços que não são desenvolvidos localmente, né? Pensando no caso dos chips semicondutores. E é um setor muito estratégico, Marisa, porque continua ligado a questões de soberania nacional, como a disputa entre China e Estados Unidos, já que hoje, por exemplo, Coreia, Taiwan são grandes produtores dos chips semicondutores, concentram uma grande quantidade de importação de silício, matéria-prima, para aplicar na produção dos semicondutores. E Estados Unidos e China, rivalizando, e sentiram na pele essa mesma dificuldade e dependência. E foi muito bom, uma experiência, eu diria, positiva, no caso da pandemia da Covid, para mostrar para muitos países, infelizmente não foi o que o Brasil fez, de entender a importância estratégica de como esses setores devem ser estimulados localmente. Aí eu digo, a União Europeia, por exemplo, que apostou nessa mesma estratégia, quando lá em fevereiro de 2022 iniciou um projeto de aporte de 47 bilhões de dólares para a indústria de semicondutores, para ampliar a produção no bloco. Depois, Coreia do Sul, aumentando também a produção, com uma lei de incentivo setorial na região, para promover a produção de circuitos integrados. Estados Unidos, em 2002 também, período pós-pandêmico, adota uma lei, que é a lei conhecida como a Lei de Ciência e Chips Condutores, que estabelece créditos tributários, incentivos, para empresas que investirem em equipamentos de produção de circuitos integrados ou na construção de novas instalações para a produção desses chips semicondutores. Então, esse é o panorama que nós observamos no cenário internacional e falta aí o Brasil correr para conseguir restabelecer esse curso natural num processo do que eu chamei de desglobalização, ou seja, as economias nacionais encontrando formas para também produzir insumos que são necessários para o seu desenvolvimento superior. Não dá, Marisa, depois de uma pandemia da Covid-19, que o Brasil apenas se concentre na exportação de commodities primários como o seu eixo de economia, porque nós precisamos atender determinadas áreas, ainda que sejam secundárias e menores, para que nós não caiamos na mesma situação que nós caímos durante a pandemia da Covid-19, o encarecimento desses produtos ao consumidor final, ao cidadão, ao pagador de impostos, porque afinal é esse que vai sentir no bolso os efeitos de não só da inflação, mas da restrição de oferta desses produtos. Tá certo. Bom, vamos acompanhando de perto essa evolução que aparentemente sim, parece que é um bom movimento, um movimento produtivo para o país. Vamos acompanhando. Fabrício, com certeza você retornará para falar com a gente sobre esse processo futuramente. Muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez.